Sabe, a gente raramente para pensar no que tem debaixo dos nossos pés. Quando se extrai petróleo lá do fundo da Terra, o que acontece com aquele espaço que ele deixou? A resposta, olha, é bem surpreendente e as consequências são gigantescas. Para muita gente, a imagem que vem à cabeça é quase de filme, né? Aqueles lagos subterrâneos imensos, cavernas gigantescas, cheias de petróleo. Mas será que é assim mesmo que funciona? Então, na verdade, essa imagem é um grande mito. A realidade geológica é bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante. Para a gente entender o que acontece de verdade, tem que esquecer essa ideia de lago. Pensa em vez disso numa esponja. Isso mesmo, uma esponja de rocha lá no subsolo. Vamos entender o que isso quer dizer. A chave de tudo está nessa comparação. O petróleo não fica solto numa poça, não. Ele está preso dentro de poros minúsculos, microscópicos nas rochas. É como se fosse uma esponja de arenito gigante, sabe? Completamente encharcada de óleo e sob uma pressão assim absurda. E aí vem a questão: o que acontece quando a gente basicamente espreme essa esponja gigante e tira o óleo de lá? Bom, a estrutura toda perde a sustentação e o chão debaixo da gente, começa a afundar. Esse fenômeno tem um nome: é a subsidência. Pensa nisso como uma reação em cadeia. Primeiro a gente tira o óleo e isso alivia a pressão que estava segurando a rocha. Sem esse apoio, o peso de quilômetros de terra e rocha em cima começa a esmagar essa rocha esponja. Ela se compacta, o volume dela diminui e lá na superfície o resultado é que o chão afunda. E um detalhe super importante, o subsolo não fica oco, um buraco. Ele literalmente encolhe. E olha, isso não é só uma teoria da geologia, não. A subsidência tem consequências muito reais e muitas vezes devastadoras. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que acontece quando o chão literalmente cede. Imagina só, 9 metros. Isso é a altura de um prédio de 3 andares. Foi exatamente isso que o solo afundou em algumas partes da Califórnia. O resultado, a destruição de infraestrutura essencial, como portos, pontes e até ferrovias. E não foi um caso isolado, não. No Texas, a gente está falando de uma área de 12 mil quilômetros quadrados que foi afetada. Para ter uma ideia, isso é maior que a Jamaica. O resultado por lá foi trágico. Bairros inteiros ficaram inundados para sempre, porque o terreno simplesmente afundou abaixo do nível do mar. E os problemas vão se acumulando. Essa compactação lá no subsolo pode reativar falhas geológicas, o que pode causar tremores. Aqui na superfície, estradas e prédios começam a rachar. E talvez o pior de tudo seja nas áreas costeiras. O afundamento do solo agrava e muito o impacto da subida do nível do mar. As inundações se tornam bem mais severas. Bom, diante de um problema desse tamanho, a boa notícia é que a ciência está de olho nisso, monitorando tudo bem de perto. Mas fica a pergunta, né? Como é que se mede um terreno que está afundando milímetro por milímetro? A tecnologia para isso é impressionante. Na superfície, são usados GPS e satélites super precisos para medir qualquer mudança na elevação na casa dos milímetros. E lá embaixo, no subsolo, a medição da compactação é feita direto nos poços. Às vezes, eles usam até umas balas radioativas, que são marcadores para rastrear o quanto cada camada de rocha foi esmagada. É incrível. Ok, o cenário é bem preocupante, a gente viu. Mas, se a ciência consegue medir o problema com essa precisão toda, será que também existe uma solução? Será que dá para reverter ou pelo menos parar esse processo? A pergunta é, tem um jeito de extrair esses recursos que são tão importantes sem que o chão afunde debaixo da gente? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. A solução é, de uma forma bem inteligente, o exato oposto do problema. Se esvaziar a esponja faz tudo afundar, a solução é reencher a esponja. Injetando água ou gás, dá para restaurar a pressão que existia lá dentro. O princípio é bem simples, na verdade. Quando se repõe o volume do que foi tirado, a pressão lá dentro volta ao normal. É a mesma lógica de encher um pneu que está murcho. Essa pressão volta a dar suporte para a rocha, o que desacelera ou, em alguns casos, até para o afundamento. É uma solução de engenharia bem elegante para um problema geológico gigantesco. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é um pouco incômoda. A ciência já identificou o problema, já mapeou todas as consequências e até desenvolveu a solução. Então, se a solução existe, por que o chão continua afundando em tantos lugares pelo mundo? A resposta para isso talvez não esteja mais na geologia, talvez esteja na economia e em quais são as nossas prioridades.